esperar esses 5 minutos. Isso, aqui, ó, já estamos online. Boa noite a todos que estão aí já vendo. Calma, gente, não começamos a live mais cedo. Quer dizer, a transmissão começou cedo, mas a gente vai dar aí uns 5 minutinhos para vocês já irem compartilhando com os amigos e mandando o link. Por enquanto, a gente só vai esperar vocês. E aí, 7 horas, a gente começa. Tudo bem? Não se esqueçam de já ir comentando, mandando suas sugestões, suas impressões. E daqui a pouco também a gente vai explicar como que vai funcionar o nosso espaço aqui da entrevista. E ao final a gente também vai abrir a nossa sessão para respostas de quem está assistindo, né? E aí, tudo certo, professora? Tudo certo. Boa noite, Samuel. Boa noite para quem já está na sala. Já já a gente começa a falar um pouquinho sobre Bacurau, esse filme instigante que tirou um pouco o nosso sossego ano passado, né? Mas também deu um certo alento. Já já a gente começa a conversar. E tudo certo, professora? Opa. Tudo certo. Quem é que está falando? Fui eu, que eu abri a live no Facebook para ver se estava Tá. rolando, aí pegou o áudio aqui, mas eu já mutei. Então tá bom. Já estamos com 17 pessoas assistindo aqui. Nossa. 17 pessoas adiantadas aí, né? Ó, no sábado à noite já é um grande público. Sábado à noite, no horário da janta ainda. Para falar de cinema e literatura... Comente se você está vendo essa live enquanto janta, hein? Não é? São as coisas boas da quarentena. A gente pode ver live, comer pipoca. Isso. Se você não estiver jantando, pega aí uma aguinha, um chá, um café, estoura uma pipoquinha aí, que hoje a nossa conversa vai ser boa. Tomara. Olha que sincronia. Não é? A gente está combinando tudo, é impressionante. Olha aqui, vamos ver, temos um comentário aqui, ó. A Nayane já veio aqui prestigiar o nosso momento, falando: me formei em 2013, as aulas da Santini são as que mais sinto saudades, perfeitas, sem defeitos. Coração. Bonitinho. Obrigada, Nayane. Saudade. Olha só, aqui tá a sessão de saudosistas aqui, ó. Puca com K aqui. E olha aí, ó, jantei antes e até tomei banho para ver a live. Olha só, uma cheirosinha. Eu tomei banho também. Passei perfume. Isso aí. 37 pessoas online. Legal. A galera tá vindo aqui. Quanta honra. Quanta honra. Tá com espacinho para anotações aí também, professora? Sim, tem lápis e papel aqui. Ó, reza a lenda que vai ter gente do estado inteiro aqui e até algumas pessoas de outros estados, hein? De outros estados, com certeza. Sem querer causar pressão. Nada que vai me deixar muito nervosa, não é mesmo? Ó, o João aqui comentou coraçõezinhos, apaixonados. O Gabriel também comentou: melhor programa para um sábado de revolta contra o sistema. Saudades, professora. Saudade também, Gabriel. Que bom te ver. Olha, a Ju aqui, ó. O Alex comentou: Ju linda, a professora tá fazendo sucesso aí. Meus alunos todos, eu combinei uma remuneração. Entendi. O Alex foi meu aluno, agora é coordenador do curso na universidade em que eu dei aula para ele. Olha só. Aqui, ó. Esses cabelos brancos não estão aqui à toa. Oi, Priscila. Está em Mogi das Cruzes. Uhum.
Temos aqui, ó, Mogi das Cruzes, São Paulo, nos assistindo. E aqui, Isabela falou, divulguei horrores, sou suspeita. E bom, obrigado, Isabela. Bom, 7h01 aqui para mim. Que tal ou não, aqui no meu celular, faltam 2 minutos. Vamos aguardar mais uns minutinhos ou vamos começar já? Alguém me perguntou o endereço, deixa eu passar aqui, peraí. E vamos compartilhando aí o link, gente. Sei o link. Boa noite, Luiz Antônio. Abrindo o caderno depois de tanto tempo para essa live mara. Muitas saudades das aulas, professora. Essa Juliana Santini aí, ó, só tem admiradores. Ó, aqui, ó. Saudades, Santini, Diego. Bom dia. Que bom te ver. Ah, aqui, ó. Teve aqui alguém que marcou aqui. Henrique DBB Camp. Que é um abraço. Podemos começar, então? Aqui no celular agora já tem 10 horas cravadinho. Vamos ser pontuais. Olha só, com 6 minutos aqui rolando já, temos 72 pessoas assistindo ao vivo. Já é uma quantidade boa. Que delícia. Tá tranquilo, então, já para começar. Bom, então, oficialmente, agora, damos início à nossa live explicando Bacurau com Juliana Santini. O Centro Acadêmico Paulo Leminski, da Unesp Araraquara, dá uma boa noite a todos. Nós agradecemos as 75 pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo, nesse momento de pandemia e trabalho remoto. Nosso recurso para continuar discutindo literatura, né, debatendo nesses tempos aí tão bizarros que nós estamos vivendo, a gente consegue arranjar uma brecha aí para continuar entrando em contato com a universidade, com o conhecimento, e é uma grande honra nós estarmos hoje na presença de ninguém mais, ninguém menos do que a professora doutora Juliana Santini. Palmas para ela, todo mundo que está em casa aí, porque merece. E uma convidada especialíssima, especializada em narrativa brasileira, para comentar um filme aí que também deu o que falar ano passado. Antes de mais nada aqui, vamos fazer aquela pequena apresentação, porque a gente foi atrás do seu lápis, Juliana Santini. Fez nosso dever de casa. Professora doutora Juliana Santini já é da casa, né? Fez graduação em letras pela Unesp de Araraquara em 2002, fez doutorado em estudos literários em 2007 pela mesma instituição e possui livre docência em literatura brasileira pela Unesp em 2018. Atualmente é professora da área de literatura brasileira junto ao Departamento de Literatura e atua na graduação em letras e na pós-graduação em estudos literários, com o foco nos seguintes temas, né? Regionalismo na literatura brasileira do século XX e século XXI, realidade e representação na literatura brasileira contemporânea. Sou correto, professora? Corretíssimo. Maravilha. Então, dadas as devidas apresentações, quer agradecer, acrescentar alguma coisa, professora, antes da gente explicar como que vai funcionar o nosso esquema aqui de entrevista hoje? Boa noite a todos, boa noite, Samuel, boa noite a quem está assistindo, muito obrigada pela presença. Sábado à noite, falar sobre literatura e falar sobre cinema é um privilégio. Então, agradeço esse privilégio ao Centro Acadêmico Paulo Leminski pelo convite, pelo cuidado na preparação dessa atividade,
sempre muito solícitos, muito cuidadosos. Muito obrigada, viu, Samuel, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre Bacurau. Sobre o título da live, né, um título pretensioso, né, explicando Bacurau. Quero dizer que não se trata, na verdade, de explicar Bacurau, né, mas de discutir alguns elementos do filme que o colocam em um lugar importante no cinema nacional. Eu não teria essa pretensão de explicar, né? Embora os alunos sempre queiram uma explicação, né? Vamos conversar um pouco. Quero dizer de antemão que a minha perspectiva de fala não é a perspectiva de um especialista em cinema, especificamente, né? Mas eu sou uma espectadora que transita entre o cinema e a literatura, especialmente quando se trata de narrativas cinematográficas que tematizam o sertão. Por isso, o meu lugar não é o da crítica cinematográfica, especificamente, né? Mas o da crítica literária, que acaba se aventurando ou se arriscando aí no cinema. Então, certamente, quem está assistindo vai perceber que a nossa conversa passa muito pelo viés literário. Com certeza. É isso, O podemos prazer conversar. é sempre nosso, não interrompi a sua fala para não cortar a linha de raciocínio, mas a gente que agradece, o prazer é sempre nosso, né? Agora estamos com quase 100 pessoas, então vamos explicar aqui como que vamos funcionar por aqui esta noite. Bem simples. Primeiro fizemos a apresentação da nossa especialíssima convidada. Antes de começarmos a discutir, a gente vai fazer uma pequena consideração, introdução a respeito do filme Bacurau. E, em seguida, a gente, do Centro Acadêmico, a gente elaborou algumas perguntas para fomentar um debate, a qual a professora já se preparou e vai responder conforme a área de estudo dela. Isso não ultrapassando aí o tempo de 1 hora, a gente calcula aí entre 40 minutos, 1 hora, e ao final disso a gente vai abrir o espaço para responder os comentários dos nossos queridos telespectadores, caso alguém aí tenha aquela dúvida que nunca conseguiu debater com alguém a respeito do filme, essa é a sua hora. Ao final, as pessoas podem ir comentando que a gente vai tentar responder na medida do possível. E é isso, basicamente. Posto isso, o que nós podemos falar primeiro sobre Bacurau, hein, professor? Esse filme aí que estreou em 2019, ano passado, e já foi um filme que agradou aí crítica, público, caiu no gosto de vários brasileiros, fez sucesso nas redes sociais, resultando em vários memes e diversas coisas aí. E como que a gente pode definir aí como que primeiro surge esse filme, qual foi já como as pessoas perceberam essa coisa diferente que foi esse filme, principalmente também no ano de 2019, e que até agora já estamos em 2020 e ainda está se debatendo muito a respeito desse filme. Bacurau é um filme com uma bilheteria significativa, né? Sobretudo quando a gente considera o cinema brasileiro, né? Já tem uma bilheteria de mais de 3 milhões de dólares, com cerca de 1 milhão de espectadores, ganhou o prêmio do júri em Cannes, foi lançado esse ano nos Estados Unidos com uma bilheteria modesta, mas com sucesso de crítica. Eu penso que a recepção de Bacurau, a recepção positiva de Bacurau, está diretamente relacionada ao tema que Bacurau mobiliza, né, a perspectiva da resistência política, da resistência pela sobrevivência, né, pelo não desaparecimento, da resistência cultural. A gente vai falar um pouco sobre isso, da história do cinema. Por outro lado, as críticas negativas, que também são muitas, é um filme controverso, né, se apoiam aí em algumas dissonâncias do filme que eu também quero discutir. Uhum. Vale lembrar também que esse é, incrivelmente, o terceiro longa do Kleber Mendonça Filho, né?
um cineasta com uma carreira aí relativamente curta, né? Ele fez alguns curtas, alguns mini documentários. Ele só vai surgir em 2012, né? Com o seu primeiro longa, O Som ao Redor, que também não poderia ser diferente, né? O primeiro filme dele já foi um filme aclamado, que conquistou muitas críticas favoráveis e algumas também não tão favoráveis da crítica especializada, dividiu um pouco opiniões. E logo em seguida também, em 2016, ele já vem com Aquários, que também já conseguiu uma grande repercussão internacional, né? E também um pouco envolto em polêmicas por causa de um Fora Temer, né? Mas tudo isso é coroado em 2019 com Bacurau, que aí alça o nome desse cineasta e também toda a carreira dele lá em cima, tornando aí ele um dos assuntos mais comentados, talvez, do ano passado. E muito, muito interessante como essa carreira foi construída, né, professor? Sim, o Kleber Mendonça e o Juliano Dornelles trabalham com uma linguagem cinematográfica interessante, né, com posições de câmera, com iluminação importantes, né? Bacurau é um filme que foi gravado, por exemplo, sempre na mesma hora do dia, para que tivesse sempre iluminação, sem interferência de luz artificial. Então, se trata de uma linguagem cinematográfica com uma estética importante, né, com elementos interessantes e também com temáticas problemáticas, digamos assim, né, no sentido de despertarem discussão, né. Aquários foi um filme com viés político bastante acentuado, né, despertou aplausos e resmungos, né, sobretudo com a aparição internacional da equipe do filme. Então, se trata de uma articulação entre perspectiva estética e perspectiva temática bastante interessante. Maravilha. Bom, posto isso, então, vamos para a primeira pergunta para fomentar e coroar finalmente todo esse debate aí, que todos nós estamos ansiosos, né? Que primeiramente, algo mais geral, né? Que é como o filme Bacurau, de 2019, faz parte de um novo contexto do cinema brasileiro. Tá. Bom, eu pensei um pouco nas questões. Já vou dizer para quem está assistindo que as questões não estão sendo feitas agora, eles me passaram as questões antes, senão seria uma banca de defesa e não uma live, né? Então eu pude pensar um pouquinho antes, mas importante que cheguem questões novas também, né? No final a gente abre para essas questões com aspectos que a gente não pensou para essa conversa, né? Bom, antes de qualquer coisa, é importante pensar Bacurau como um filme com dissonâncias, né? Em primeiro lugar, se trata de uma narrativa que retoma o sertão como matriz cultural, que se trata de uma imagem fundamental na cultura brasileira, né? Tanto para a literatura quanto para o cinema. Então, o primeiro elemento mobilizado pelo filme é a tradição do cinema que faz uso do sertão como matriz representacional. Um outro elemento, né, que entra nessa composição é a inserção do filme na tradição do western. Então, nós temos duas tradições cinematográficas conversando, né? Uma nacional, essa que vem do sertão, e uma internacional, que é essa ligada ao filme western. A essas duas vertentes se somam elementos de uma modernidade que flerta com a ficção científica, né? Então, o filme também tem elementos de ficção científica. Essa dissonância talvez tenha sido a principal responsável pelas críticas negativas que o filme recebe ainda hoje, né? Muito se fala de um filme que não funciona, né? Que não funciona porque tem o sertão com questões tecnológicas. Ora, isso me parece talvez um pouco de conservadorismo, né? O que está acontecendo aqui? Nós temos uma violência característica do western, né, que é deslocada para a realidade do sertão. Ocorre que
a realidade do sertão também é ela mesma historicamente representada a partir da violência dos seus agentes, né? Então, nós sabemos que na representação do sertão, a violência é um elemento fundamental, seja pelo cangaço, né, seja pela violência do próprio Estado. Então, esse deslocamento da tradição do western para a matriz cultural sertaneja acaba funcionando a partir desse ponto de articulação que é a violência, né? E esses elementos, né, de ficção científica aparecem a partir de um aparato tecnológico, né, que no filme começa a aparecer com a figura dos drones, né? Então nós temos lá um drone que sobrevoa o sertão, uma tomada de câmera que vem do interior do drone, né? E aí institui uma linguagem tecnológica, né, que está diretamente relacionada ao enredo, né? Acho que talvez todos tenham assistido, mas nós temos aí no enredo um grupo de turistas que contrata dois turistas norte-americanos, né, que contrata dois brasileiros articulados ao prefeito da cidade, né, para tirar Bacurau do mapa, né? Como? A partir de um jogo de caça, né? Então eles estão ali para matar todas as pessoas, é um jogo de caça, quase que um videogame real, digamos assim, né? Com algumas regras, né? Eles usam armas vintage e tudo mais. Esse elemento do enredo também foi uma crítica ao filme, né? Falou-se muito em um enredo inverossímil, né, por meio desse jogo de caça, né? Ora, o cinema brasileiro não é inovador nesse sentido, né? A gente pode pegar um filme que foi sucesso, como o Albergue, por exemplo, né, produzido pelo Tarantino, teve Albergue 1 e Albergue 2, em que o plot se desenvolve a partir de um jogo de tortura, né? Então, pessoas são sequestradas, levadas para um lugar para serem objeto de tortura de pessoas que pagam caro por isso, né? Então, esse fetiche pela violência, esse fetiche pela dor e pela morte já aparece num jogo antes, né? Parece que no filme do Tarantino foi mais bem recebido do que no Brasil. Então, antes, né, de tudo isso foi uma introdução para a sua pergunta, Samuel. É preciso situar Bacurau no interior de uma tradição, né, que é a representação do sertão, que retoma uma matriz fundadora da nossa cultura, né, e da nossa literatura, né. O sertão é uma matriz fundamental da cultura brasileira e funciona aí nessa chave de oscilação entre a afirmação do local e o universal na literatura brasileira, como discute o Cândido, né. Para pensar em um possível novo contexto no cinema brasileiro, eu faço menção a um artigo que a Valnice Nogueira Galvão publicou no jornal Folha de São Paulo em 2004, que se chama Ilha do Dia Anterior. Nesse artigo, é importante que a gente pense, é um artigo que já tem 16 anos, né? Ela vai dizer que se constitui uma espécie de arco temporal na história do cinema brasileiro, quando a gente leva em conta os filmes que representam o sertão. E ela identifica, até então, 2004, 3 momentos no cinema brasileiro, né? O primeiro seria o cinema novo, e iria aí mais ou menos entre 1963 e 1969. É o momento em que o cinema funda utopias nacionais, né? E o sertão funciona como imagem que atua no interior dessas utopias, né? A utopia da revolução possível, por exemplo, né? A figura do cangaceiro vai ser importante, né? Nesse sentido. Então, é de 63 um filme do Nelson Pereira dos Santos, como Vidas Secas, por exemplo, né? Deus, o Diabo na Terra do Sol é de 64, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, também do Glauber Rocha, é de 69, né? Nesse conjunto, eu quero destacar de propósito
um filme que é A Hora e Vez de Augusto Matraga, que é de 1965. Né? Então, o sertão funciona nesse momento revestindo-se de um significado que é utópico. Né? O segundo momento que ela identifica é a partir de 79, com um filme emblemático que é Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues. Nesse filme, né, a gente pode identificar uma espécie de dissolução das utopias criadas pelo cinema novo. Né? Então, é o momento em que, com o progresso, com o avanço, né, do regime militar, com o fechamento promovido pelo regime militar e com uma espécie de esmagamento da possibilidade de revolução, né, nós temos o cinema representando a falência dessas utopias com Bye Bye Brasil, a partir de um personagem sertanejo que termina sua trajetória em Brasília, né, o centro do poder, transformado em uma espécie de objeto exótico. Se rende ao forró, se veste de couro e funciona como uma espécie de figura que se alia ao fetiche do mercado, digamos assim. E o terceiro momento estaria lá marcado com o Baile Perfumado, do Lírio Ferreira, em 96, como uma espécie de meta-cinema. Né? Nós temos aqui a figura de um diretor que se encanta por Lampião, né? E busca, o filme trata dessa busca, uma entrevista com Lampião. O metacinema seria o cinema que fala de si mesmo e se mostra encantado pelo cangaço. Né? Se mostra se debruçando sobre o sertão, é como se nós tivéssemos uma dobra. Né? O cinema olha para si mesmo e revisita os seus mitos e as suas utopias, digamos assim, de uma maneira crítica. Então, cabe a gente pensar o que vem depois disso. Né? O que vem depois dessa dobra promovida por Baile Perfumado e o que vem ao longo dos anos 2000, já que o texto da Valnice é de 2004. Né? E o cinema vai recuperar com recorrência o sertão ao longo dos anos 2000. Viaja porque preciso, volto porque te amo. É um exemplo disso. O Céu de Sueli, outro exemplo. Cinema, Aspirinas e Urubus. Boi Neon, Mutum. Eu acho que Abril Despedaçado talvez seja até mais conhecido, né? Central do Brasil. Todos eles, embora ele seja um pouquinho anterior, todos eles retomam essa matriz, como faz Bacurau. Né? Então, é nesse contexto do cinema brasileiro, pós anos 2000 ou a partir dos anos 2000 que está Bacurau. No caso do Bacurau, a retomada dos signos do cinema novo, né, desse cinema que situou as utopias nacionais no sertão, se dá agora a partir de um processo de ressemantização, ou seja, de ressignificação de algumas das figuras que foram fundamentais no cinema novo. Eu vou destacar, né, talvez a mais evidente, que é a figura do Lunga. Né? O Lunga funciona, né, na narrativa como uma imagem ressignificada do cangaceiro ou do justiceiro, né, que pela violência procura a redenção ou a resistência. Né? Essa ressignificação se dá numa chave, né, de desestabilização de significados, porque se sobrepõe, né, a virilidade do cangaceiro, né, ou do sertanejo forte, corajoso, viril, lutador, a figura de um justiceiro andrógeno. Né? E aqui a figura do corpo é importante. Né? O corpo do ator e o modo como se constitui o corpo do personagem funcionam nesse processo de ressignificação. Até tem um momento interessante do filme, que é quando o Pacote leva o Lunga para Bacurau, né? É o momento que eles vão começar a planejar ali a resistência. Ele chega em Bacurau e uma das personagens, ele está vestido com uma capa, né, animal print, com os adornos aqui são importantes, né, com uma capa, e uma das personagens diz, está bonito, Lunga, ou qualquer coisa assim. Né? Então, esse domínio da vaidade, né, que até já aparecia na figura do cangaceiro como um índice de resistência,
aqui assume um significado ligado à androginia do Lunga e à desestabilização da imagem do cangaceiro, né? O próprio sertão aqui é ressemantizado, né? Ele vai funcionar como um espaço que mescla os elementos de uma modernização precária, né, de uma globalização que não se fez de modo homogêneo, né, como propunha lá o Milton Santos, e que permanece à margem de políticas governamentais efetivas, mas absorve os elementos dessa modernidade, né? Então, nós temos ali a importância do celular na organização da comunidade, né? Então, tem um posto na entrada da cidade, né, em que a personagem avisa os moradores quem está chegando, quem está saindo de Bacurau, né? Além disso, a recorrência de motocicletas, ou um índice mais importante do uso, né, desses elementos de modernização é o tablet na sala de aula, com o professor que procura Bacurau no mapa, né, a partir da tecnologia. Então, Bacurau, para terminar de responder a sua pergunta, né, entra num contexto em que o cinema brasileiro ressemantiza o uso que fez do sertão ao longo de sua história. Perfeito, muito bom. Isso aí chega a ser até, ironicamente, meio profetizado, talvez, né, pelo Glauber Rocha, que esse é um gênero western brasileiro que ganha evidência com os movimentos cinematográficos mais importantes do nosso cinema, que é o cinema novo, né, algo que começa realmente uma produção voltada, pensada para ser uma produção cinematográfica brasileira. E no filme, né, que você citou, Deus, o Diabo na Terra do Sol, você tem aquela icônica frase, né, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, né? E aí, né, estamos aí agora em 2019 e estamos tendo sertão de novo ressignificado, né? Muito bacana. Essa frase, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, né? Ela é importante no interior da própria cultura, né? A relação mar-sertão, ela se cria, ela se projeta, né, na relação interior-litoral, né? O mar-sertão, litoral-interior, né? E no processo de colonização, né? A costa, né, o litoral, sofria primeiro os influxos do processo colonizatório, né? E, inclusive, a literatura brasileira romântica, né, com um dos seus nomes importantes, que é o Franklin Távora, vai dizer que a literatura mais original, mais pura, a literatura efetivamente brasileira é aquela que se afasta mais no seu processo de representação do litoral e mais se aproxima do norte do Brasil, né? Então, essa relação mar-sertão, ela vai ser constitutiva, inclusive, da cultura brasileira. Perfeito. Aproveitando que a gente está falando aí de sertão e de literatura, né, vamos já partir para a nossa próxima pergunta, que é: quais os elementos ou símbolos do filme que estabelecem diálogo com obras da nossa literatura no que diz respeito à representação de características regionais brasileiras? Tá, então, o primeiro elemento, né, é a própria matriz sertaneja, né, que aparece aqui calcada na literatura do Nordeste e na imagem do cangaceiro. Isso é bastante forte. Aí é importante a gente pensar que o cinema retomou em diferentes momentos a figura do Antônio Conselheiro, né, a Guerra de Canudos, a própria lógica do cangaço e o movimento da jagunçagem, se a gente pensar nas retomadas do Guimarães Rosa, né? Um elemento fundamental dessa retomada, e eu estou falando agora da retomada de uma matriz literária, do modo como o sertão vai buscar, o cinema vai buscar na literatura a imagem do sertão, né? Aparece logo no início do filme, né? Quando, se a gente sai daquela cena inicial, a gente tem o caminhão-pipa, né, com os dois personagens indo para Bacurau. Eles passam por um acidente, né, entre uma moto e um caminhão. E por conta do acidente, o caminhão derruba sua carga na rodovia e é uma carga de caixões. Nessa imagem,
já tem alguns elementos bastante importantes, né? Primeiro, as margens da rodovia que anunciam esse sertão, né? Segundo, se trata de um caminhão-pipa, né? E a questão da água, que marca o sertão nordestino, né? E que vai para o cinema também de maneira importante, aparece aí com a figura do caminhão-pipa, né? E um terceiro elemento importante é essa carga de caixões, né? O caixão é um objeto em que a morte é guardada, né? No interior, né, de uma cena, quando se constrói uma cena com uma dinâmica em que a gente tem a estrada envolvida pelo sertão, né, e um caminhão que vem no contrafluxo, no sentido contrário, carregando caixões, né, nós temos uma espécie de instituição de um signo que aponta para o espaço do sertão como aquele marcado pela morte eminente. Então, esse significado da morte eminente é uma retomada, né, do sertão como morte eminente de um traço de significado que vem da literatura, né, como um outro traço que é o sertão como o longe, o espaço afastado, né? A gente vê que nas margens da rodovia não há cidades, né, não há traço de urbanização. Isso é um significado um dos significados do sertão na literatura brasileira, né? Num dos contos do Guimarães Rosa, que é Duelo, né? O sertão aparece justamente como o lugar onde não há ninguém, né? Onde é possível se esconder. Bom, logo depois dessa cena, o caminhão entra, né, numa estrada de terra e é quando aparece aquela placa que ficou famosa, né? Já vi camiseta, já gerou vários memes, né? Agora, recentemente, inclusive, né, com Atibaia, né, se for para Atibaia, vá na maciota, né? Essa placa que ficou famosa, né, ela diz, Bacurau, 17 quilômetros, se for, vá na paz. Essa placa, Samuel, ela institui uma leitura ambígua na narrativa, né? Porque, inicialmente, nós podemos ler essa placa indicando Bacurau como um lugar de paz. Então, se for para Bacurau, vá na paz para não desestabilizar a paz do lugar, né? Não conturbe, não vá atrapalhar o nosso sossego, então vá na paz. Acontece que com o desenvolvimento da narrativa, o que a gente vai perceber é que Bacurau é, na verdade, um lugar de violência extrema. Né? É um espaço que se constituiu historicamente pela violência. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Né? E aí a placa ganha um novo significado. Né? E é um significado que retoma, né, algo importante da literatura que está lá em Grande Sertão Veredas. Né? Se trata de um sertão rosiano em que Riobaldo anuncia: sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que venha armado, porque bala é um pedacinhozinho de metal. É isso que Riobaldo fala, né? Sobre a violência no sertão. Bacurau, então, guarda essa violência, né? Se trata da retomada de um sertão literário em que as relações sociais são marcadas pela violência que está entranhada na sociedade e que se sustenta, né, pela falência do aparato governamental, pela falência da justiça, né, e pela submissão dos moradores locais ao poder local, né? Outrora os coronéis, agora governos corruptos, né? Ou o Tony Júnior, que é o prefeito de Serra Verde, que vende a cidade para turistas se divertirem. Então, essa violência entranhada vai aparecer aí na retomada de Grande Sertão Veredas. Sim, interessantíssimo como você fala de sertão, assim, você tem toda uma gama, né, que já foi produzida na nossa literatura,
mas que nunca fica datado, né? Apesar de da gente achar que é algo regional, antigo, e que você tem que só ler com o contexto social da época, mas que hoje isso já não vai dialogar, né? Com esse filme aí, então, mostrou para todo mundo que em 2019 esse espaço, esse diálogo nunca esteve adormecido, né? Estava lá sempre se renovando e esteve sempre presente, né, no nosso Brasil. Samuel, você está fazendo uma colocação importante nesse momento, né? Porque pelo seguinte, a crítica contemporânea, né, a crítica literária, parte da crítica literária, parte da crítica cinematográfica, vão estigmatizar essa produção que representa o sertão como arcaica, né, como ultrapassada, como anacrônica. Isso é um grande problema crítico, na verdade é uma grande bobagem, para ser honesta, né, que se pauta num olhar bastante elitista da crítica, né? Ora, o sertão é uma realidade social, o sertão é geograficamente localizado, né? É uma realidade social, cultural, né? Que se projeta em símbolos culturais, em elementos culturais, né? Que evidentemente são apropriados pela literatura, né? Então, quanto nós tivermos uma realidade específica, essa realidade vai ser representada pela literatura, vai ser representada pelo cinema, pela música. E o sertão não é um espaço que desapareceu. O prefeito Tony Júnior queria que desaparecesse, né? Ele tentou tirar do mapa. Outros tantos têm tentado, né? Basta a gente ver como algumas políticas governamentais tentam prejudicar o Nordeste, né? Mas o sertão não é uma realidade que desapareceu, né? E não é um discurso de uma globalização falseada, homogeneizante, que vai passar por cima dessa realidade enquanto elemento cultural, né? Então, sendo um elemento constitutivo da cultura brasileira, ele vai retornar em movimentos característicos. Uhum. Bacurau é um índice disso, né? Sim, perfeito. Aproveitando que a gente está falando de símbolos, de signos, né? Agora essa é a parte que a galera da semiótica vai pirar, né? Como que a Vamos gente... tirar quem é da semiótica da sala. Vamos passar para a nossa próxima pergunta, então, que seria como que o diretor consegue construir uma narrativa metafórica através da linguagem cinematográfica? Há algumas metáforas importantes na narrativa, né? Eu vou destacar duas, talvez três, agora, depois mais uma. Bom, o título do filme já é uma metáfora, né? Bacurau é uma ave noturna, normalmente vista no Cerrado brasileiro. A principal característica do bacurau é que ele se camufla no chão entre as folhas. Assim, ele só é visto durante o dia se ele for espantado ou estiver sob ameaça, né? Então, se trata de um pássaro que se camufla, que se esconde para se proteger e que se revela à noite, né? O título, né, se constrói como uma metáfora a partir da figura do Bacurau, né, da imagem do Bacurau, na medida em que esse significado se projetam na ação dos personagens na narrativa, né? Ora, se nós pensamos... Porque tem até a fala do filme, né? O que Bacurau é passarinho? Não, é bicho brabo. É bicho brabo, Então, se a gente pensar, né, uma cena importante, quando o prefeito Tony Júnior, Bacurau é um distrito de Serra Verde, né? Quando o prefeito de Serra Verde chega na cidade, o que eles fazem? Eles se escondem, né? Eles se camuflam, né? Vou usar essa palavra, entram em casa como forma de resistência, né? O desaparecimento, o silêncio é uma forma de resistência para que o prefeito fique ali sozinho falando com o seu engodo, né? E no segundo momento, essa camuflagem também vai funcionar como estratégia.
se trata do momento em que eles se escondem dentro da escola e dentro do museu para aguardar os pistoleiros, né? E é assim que eles vão conseguir resistir e matá-los. Então, essa ideia da ave noturna, que permanece em silêncio quando lhe convém e que ataca em momentos estratégicos, né, é uma metáfora que se impõe a partir do título do filme já. Né? E aí os espaços na narrativa vão funcionar de maneira importante. Né? Os espaços interiores, eles funcionam como parte dessa camuflagem, digamos assim. A outra metáfora que eu quero destacar é o museu. O museu, você deve se lembrar lá do Museu Histórico de Bacurau, né? Uhum. Bom, o museu é um espaço que guarda o passado, que guarda a tradição de uma determinada comunidade, né? Aqui, o museu vai funcionar, além, né, de espaço que guarda o passado, ele funciona como o olhar para o passado e, mais do que isso, o conhecimento do passado histórico. Né? O Jean está comentando ali, nação semiótica atenta. Agora eu fiquei com medo. O museu funciona, né, como o conhecimento do passado histórico. E ele funciona como uma metáfora importante, né, na medida em que ele adverte para a necessidade de se conhecer o passado histórico. Então, é um momento importante quando chegam os dois motoqueiros, né, coloridos, né, eles destoam da cor de Bacurau, né? Quando chegam os dois motoqueiros, e os habitantes de Bacurau os convidam para entrar no museu. E eles zombam, né? Ah, não, hoje não, amanhã. Não, vá ao museu, visite o museu. Não, eles não visitam o museu. O que acontece? Acontece que o museu guarda o passado de Bacurau, né? Ele funciona, né, como a história de uma cidade que sobrevive pela resistência e pela violência. Se os dois motoqueiros tivessem entrado no museu, né, talvez tivessem saído de lá, né, com uma outra perspectiva. Afinal, o museu guardava as imagens do cangaço, o museu guardava as armas, né? O museu guardava, né, algo que é característico do cangaço, né, que é as imagens da decapitação. Né? Então, aí é importante que os forasteiros tenham as suas cabeças expostas na calçada. Né? Isso também é uma imagem que remete ao cangaço. Então, a gente tem uma metáfora importante no museu, que funciona como o conhecimento do passado histórico, né? E mais do que isso, como a necessidade de conhecimento do passado. E a gente vai ver como isso é importante para depois pensar um significado mais global do filme. Uhum. A Heloísa comentou aqui também um ponto muito importante de se esconderem na escola e no museu, né? Porque você vê, o museu é onde eles se armam, né? É através do museu que eles conseguem se armar e é na escola que eles se protegem. Tem uma cena que os estrangeiros eles começam a atirar e tá todo mundo escondido dentro da escola, mas nenhuma bala acerta eles, né? Porque eles estão protegidos, né? Dentro da escola. Exatamente. A escola vai funcionar como um elemento importante aí para simbolizar a educação da sociedade, né? A escola simboliza um espaço de resistência importante, né? A biblioteca, a figura do professor, a importância da figura do professor na comunidade, né? São elementos fundamentais para a gente pensar essa imagem da resistência no filme. Uhum. Maravilha. Antes da gente prosseguir para a nossa próxima pergunta, só vou responder rapidinho aqui o Guilherme. Perguntou, essa live será salva? Que também pode ser uma dúvida de muita gente que está nos assistindo. Sim, a nossa live está salva no nosso perfil, no CA Paulo Leminski, né, esse perfil do Cassel no Facebook. Essa live depois fica arquivada lá como se fosse um vídeo, é só
ir na seção álbuns, que vai estar lá a live completa. E, bom, por hora é isso. Depois a gente pode ver se a gente consegue também postar em outros sites, né? Fica o mistério aí. Mas, enfim, partindo para a nossa penúltima pergunta já, que aí também agora é um aspecto que eu acho que um dos que eu mais amei, que mais me faz lembrar com tanto carinho desse filme, que é a trilha sonora, né? A trilha sonora é quase um personagem do filme, né? Ele dita a emoção que é não só as personagens, mas também a cidade de Bacurau, né? Que é também essencial para a trama, quase também como um personagem, né? Posto isso, como que a gente pode dizer que a trilha sonora se faz essencial para a imersão nesse universo construído por esse filme e como ele contribui também para a construção de sentido nas cenas do filme? Tá. A trilha sonora ela é um dos recursos estéticos mobilizados pela narrativa fílmica, né? E ela atua junto com a mixagem e o design de som. Né? Em Bacurau, a trilha sonora é marcada pela mesma chave da retomada e da ressemantização de elementos culturais, né, que eu mencionei lá no início. Eu quero destacar duas músicas que fazem parte da trilha sonora. A primeira e a última, né, a música que abre o filme e a música que fecha o filme. A música de abertura se chama Não Identificado, né, é uma música do Caetano Veloso, que foi lançada pela Gal Costa em 1969. Né? Essa música, né, ela é tocada logo no início, não sei quem viu o Bacurau recentemente, aliás, né, nós estamos em um momento importante com essa live, né, Bacurau foi exibido gratuitamente pelo YouTube na quinta-feira, e ontem foi o Dia Nacional do Cinema, foi o Dia do Cinema Nacional, né, então a gente acabou aí dialogando com esses dias, né, com essas ocorrências, digamos assim. Né? Tudo milimetricamente calculado aqui, gente. Tudo milimetricamente calculado, né? Não foi, não. Sejamos honestos, demos sorte, né? Vai que alguém acredita. Bom, essa música, então, né, não identificada, ela é tocada logo no início, né? Enquanto a gente tem na tela um fundo com um céu noturno com estrelas, e na frente o nome dos atores e seus respectivos personagens, né? A gente tem ali uma lista técnica. Na sequência, a música continua, a gente tem um plano paisagem com a imagem do globo terrestre, né, em torno do qual orbitam alguns satélites, e a câmera vai aproximando do globo terrestre até chegar na estrada onde está o caminhão. Né? Então, se trata de uma abertura que localiza espacialmente a ação. Né? A música, né, vai funcionar aí em um movimento duplo de disjunção e de conjunção com a narrativa. Né? Eu separei um pedacinho da letra da música para a gente lembrar, né, e também pensar como é que ela funciona. Né? Então, a letra é importante. Eu vou fazer uma canção para ela, uma canção singela, brasileira, para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um iê romântico, um anticomputador sentimental. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Uma canção dizendo tudo a ela que ainda estou sozinho, apaixonado, para lançar no espaço sideral minha paixão há de brilhar na noite, no céu de uma cidade do interior, como um objeto não identificado, e aí vai. Né? Essas duas relações, né, uma de disjunção e de conjunção, se estabelecem aqui no início da narrativa a partir da letra da música. Né? Disjunção, né, ou dissonância, porque essa música cria uma expectativa de que se trata de um filme de amor, de uma narrativa de amor, né? Que aparece aqui pela sugestão do iê romântico, da composição de uma canção de amor, do sujeito apaixonado, sozinho, né? E de conjunção, porque essa mesma
letra traz os elementos que serão fundamentais da trama, né? A canção ou uma produção cultural que é brasileira, né, anuncia o caráter dessa narrativa, né? Uma narrativa brasileira que mescla disco voador, tecnologia de objetos, aquilo que parece sideral, né? E que brilham, né, na noite de uma realidade singela, que é a realidade do sertão, né? Então nós temos aqui, né, uma mescla de elementos que funcionam numa quebra de expectativa por um lado, né? Mas também como um anúncio de elementos constitutivos da narrativa. Então se trata de uma música importante nesse sentido, mas também naquilo que é a retomada, né, de uma música de 1969, da Gal Costa, né, dentro desse processo de ressemantização que a gente está usando como chave para pensar o filme. A segunda música que eu quero destacar é a música que encerra o filme, né? Eu peguei a abertura e o fechamento de propósito. E é a que mais me chama a atenção, é a que eu mais adoro. Se trata de uma música que se chama Requiem para Matraga. É uma música, é uma composição do Geraldo Vandré, que serviu como trilha sonora para a filmagem de A Hora e Vez de Augusto Matraga, de 1965. Né? Por isso que eu falei que eu tinha colocado de propósito o filme na lista dos filmes do cinema novo. Né? Então, A Hora e Vez de Augusto Matraga é o filme de 1965, como eu já mencionei, que teve como trilha sonora Requiem para Matraga, do Geraldo Vandré, agora reutilizada, né, no encerramento de Bacurau. Essa música é tocada na cena final, né, no momento em que os moradores, liderados por Lunga, enterram o turista norte-americano vivo. Né, é o momento em que ele fala "so much violence", né? É uma frase importante também para o filme. Né? Então, eles enterram vivo o líder dos turistas assassinos sob os olhares da cidade, enquanto toca essa música, e aí o filme se encerra. Né? Essa música é fundamental na trilha sonora do filme, porque ela recupera, ao mesmo tempo, simultaneamente, dois momentos da cultura brasileira. Né? No primeiro momento, o conto A Hora e Vez de Augusto Matraga, que faz parte do livro Sagarana, do Guimarães Rosa, lançado em 1946, e o cinema novo, por meio do filme do Roberto Santos. Então, ao mesmo tempo, nós temos dois estratos da cultura brasileira, né, dois momentos deslocados para o filme. Né? É importante lembrar o enredo de A Hora e Vez de Augusto Matraga, porque ele é importante nessa referência musical. Né? Se trata da história do Nil Augusto, né, o Augusto Matraga, que era um coronel valentão, né, que vai ser traído pelos seus capangas, pelos seus jagunços, vai ser espancado e jogado numa ribanceira para morrer. Né? Ele vai ser encontrado por dois pretos velhos, é importante essa figura também, que vão cuidar dele. Quando ele se cura, ele vai para um sítiozinho que ele tinha no sertão, né? E lá ele tenta se purificar. Ele se afasta da vida de valentão, de violento que ele tinha. Ele trabalha de sol a sol, ele não bebe mais, né? E ele está buscando a redenção. Acontece que o bordão da redenção do Augusto Matraga é: para o céu eu vou, nem que seja a porrete. Então, esse bordão que se constrói a partir de uma contradição, né? Ele quer ir para o céu, mas pela violência, caracteriza a natureza do personagem. Né? A violência caracteriza a natureza do personagem. E aí, então, ele vai, sem trair a sua violência, sair do sertão, voltar para o arraial, para o vilarejo de onde ele vinha, e ao final da narrativa eu sempre faço spoiler, né? Todo mundo sabe disso, eu não consigo me livrar do spoiler em lugar nenhum, até na live. Ao final da narrativa, ele vai reencontrar o bando do Joãozinho Bem Bem, que está prestes a matar o filho de uma família
com a mãe pedindo por misericórdia, né? Ele vai entrar em confronto com o Joãozinho Bem-Bem, ele mata o Joãozinho Bem-Bem e é morto pelo Joãozinho Bem-Bem, né? E assim ele vai para o céu a porrete, né? Ele se redime, salvando a família por meio da violência, encontra sua hora e vez. Esses elementos narrativos são importantes porque eles são deslocados para Bacurau, né? A violência como constitutiva das relações no interior do sertão e funcionando como redenção, né, se desloca para Bacurau, né? Eles são violentos, está na história dele. É assim que eles se conseguem se manter no interior de um sistema que é tão violento quanto, né? A letra da música, peguei um trechinho aqui para a gente pensar, né? É assim: vim aqui só para dizer, ninguém há de me calar. Se alguém tem que morrer, que seja para melhorar. Tanta vida para viver, tanta vida a se acabar. Com tanto para se fazer, com tanto para se salvar. Você que não me entendeu, não perde por esperar, né? O Requiem, né, que é uma canção fúnebre, aparece aqui quase que como uma homenagem, quase não, né, como uma homenagem ao Augusto Matraga, né, e isso que é o não calar-se, né, há tanta vida, é preciso lutar tanto, né, por favor me entenda, porque é melhor assim, né, se for, vá na paz. A música está dizendo assim, a natureza violenta do personagem Augusto Matraga está dizendo assim, né? E a violência como forma de resistência está posta por meio dessa recuperação da trilha sonora. Uhum. Nossa, lindo demais, lindo demais. Bom, vamos partir agora para nossa... Nossa, passou rápido, né? 1 hora aqui de transmissão já. Partindo para a nossa última pergunta prévia. Depois a gente vai abrir nossa sessão para responder os comentários. Então, calma, gente. Já vão pensando aí que daqui a pouco chega a hora e a vez de vocês. Meu Deus. Enfim, vamos lá. É o trocadilho, né? Totalmente no improviso aqui. Vocês, quem sabe faz na hora. Vamos lá. Nossa última pergunta aqui, assim como a primeira, para abranger tudo que foi discutido até agora, que seria como que a gente pode relacionar o teor metafórico de Bacurau com o contexto atual brasileiro e qual a importância de assistir esse filme nos dias de hoje? Bom, é a pergunta mais fácil e mais difícil, né? Que você me faz, que você me fez. Bom, vou começar pelo final, né? A importância de assistir Bacurau. Ela, na verdade, está posta em algo que é mais amplo, que é a importância de assistir ao cinema brasileiro. Né? Nós estamos em um contexto em que a cultura brasileira é vilipendiada diariamente pelo presidente da República, por agentes governamentais absolutamente interessados no apagamento da cultura brasileira, né? Nós estamos no momento em que a gente sai de Regina Duarte e vai para Mário Frias, né, na Secretaria da Cultura, depois de ter um ministério desmantelado, né, diante de um presidente que diz que o cinema brasileiro só tem porcaria, né? Então, assistir a Bacurau, né, pensar em Bacurau não só inserido no contexto presente, mas dialogando com o cinema, né, fazendo essa volta para a história do cinema brasileiro, é algo que nos permite, de alguma maneira, nos salvar, né? E talvez esse seja parte do efeito catártico que o filme causou, né? Quando eu assisti ao filme no cinema, a plateia toda bateu palmas ao final do filme. Né? Eu tava lá, você lembra? Eu lembro, você tava lá. Eu tava logo lá atrás, aqui do lado esquerdo. Foi todo mundo junto, assim, sentindo aquela experiência em conjunto, né?
bárbaro. Exatamente. Então, esse efeito catártico do filme, ele está, em larga medida, relacionado a essa necessidade de resistência do cinema brasileiro, né? E ao fato de o filme assumir essa resistência e assumir-se como resistência. Né? E a gente tem que pensar que é importante que a trama se passa no Nordeste, né? Se trata de uma região que é o Sertão do Seridó, que, se eu não me engano, é uma fronteira entre a Paraíba e Rio Grande do Norte, algo assim. Né? Mas se trata do Sertão do Seridó, que é uma região que está politicamente se constituindo, já se constituiu em 2019, como um espaço de resistência. Né? Então, o filme em si, ele já se coloca, né, como uma possibilidade de resistência no cinema brasileiro. E se a gente pensar, né, numa produção que volta o seu olhar para o passado, né, ela é catártica quando a gente pensa que do cinema novo para hoje, né, o cinema brasileiro ele passou por outros processos de desmantelamento. Né? A Ancine já foi fechada, né? O cinema brasileiro já se renovou, né, diante de outros ataques, né? Então, Bacurau mostra uma possibilidade de sobrevivência, né? Assim como outros tantos filmes. Do ponto de vista metafórico, né, é importante a gente retomar alguns elementos, né? O próprio museu, como necessidade como um índice que aponta para a necessidade de conhecimento do passado histórico, né? Dialogando com a tentativa de silenciamento da educação brasileira. Né? Então, quando a gente tem as disciplinas de humanas, a área de humanas sendo atacada, né, de maneira escandalosa, pornográfica, pelo governo brasileiro, né, por meio da retirada de financiamento, por meio de silenciamento mesmo, por meio de tentativa de censura, como foi a Escola Sem Partido, né, que se deu de maneira inconstitucional, mas conseguiu se implementar nas bordas do sistema, né, o que a gente tem é uma tentativa de silenciamento da educação e de ocultação do passado histórico nacional, né, que se dá por meio da educação e da cultura. Ora, o que não é ocultação e distorção do passado nacional, senão um presidente que homenageia descaradamente a ditadura militar, que coloca o golpe de 1964 como uma revolução. Né? Então, as metáforas do filme, né, a escola como espaço de resistência, a educação como elemento fundamental para a resistência, né, a valorização do passado nacional aparecem, né, na narrativa, apontando para isso que nós estamos vivendo no contexto presente, a necessidade de defender o óbvio. E é interessante pensar, né, como elemento metafórico, o apagamento do mapa. A primeira coisa que se faz é tirar Bacurau do mapa. Ora, né, há várias tentativas de apagamento do mapa, das minorias, das vozes marginais e marginalizadas, né, de formas de cultura que não são hegemônicas, né, por meio de retirada de financiamento, por exemplo. Então, o silenciamento e o apagamento do mapa também são uma metáfora na narrativa. Né? Então, Bacurau dialoga com todos esses elementos. Né? Então, se trata de uma importância de valorização do cinema nacional, mas não só. Né? E eu acho que, do ponto de vista da catarse que o filme promove, se trata também de uma possibilidade de respirar, né? Em meio a isso que é o sufocamento que estamos vivendo no presente. Uhum. Nossa, impactante. Esse final aí, não podia ser mais catártico pra gente. Bom, com isso, a gente encerra aqui as nossas 5 perguntas originais que estavam programadas.
Gostaria de primeiro chamar a atenção aqui foram já 1 hora e 10 minutos de transmissão e a gente está com 117 pessoas assistindo depois de 1 hora, num sábado à noite. Então, que delícia, que honra! Que deu honra! certo a ideia. Acho que a gente chegou no máximo aí durante a transmissão de 130 pessoas, talvez. Então, Muito obrigada. que bom que as pessoas também se interessaram. Mostra que toda essa temática aí, ela atrai muita atenção ainda de várias pessoas, né? Agora a gente... antes de abrir a sessão das perguntas, eu gostaria só de mencionar também que eu queria ter falado no começo isso, mas foram tantas coisas para colocar que eu acabei deixando de lado. E o Fernando também foi uma pessoa que ajudou muito essa live aqui acontecer. Ele é, junto comigo, o coordenador de projetos culturais do Centro Acadêmico, então gostaria de também dar os devidos créditos para ele, que também estava aí bem ativo e fez tudo isso aqui estar acontecendo. Mas, enfim, agora a gente pode abrir a sessão para as perguntas. Então, você que está em casa, você não escreveu aqui nos comentários ainda, essa é a sua hora. Escreva aí que a gente vai tentar responder aí. Agora são 8h07 aqui no meu celular. Vamos tentar aí fazer uns 20 minutos de resposta, pode ser, professora? Claro, estou à disposição. A gente estende mais alguns minutinhos, mas vamos tentar se limitar a esse tempo, até para também não ficar muito extenso, né? Indo por ordem aqui de cronológica, né? A Mariana fez uma pergunta aqui que eu acho que é a pergunta que 99% das pessoas que assistem o filme se perguntam ao final dele, né? Que eu gostaria de entender o uso dos psicotrópicos poderosos do filme. Tá. Qual é a sua leitura a respeito disso? Tá bom, Mariana. Bom seria se compreendêssemos a fórmula, né? Talvez. Eu acho que tem uma oposição importante que se coloca na narrativa, que são os psicotrópicos tomados pela população, né, de Bacurau. Eles tomam uma pílulazinha que parece ser feita com uma erva, alguma coisa assim, né? Mas é importante pensar essa pílula em oposição a algo que acontece logo no início da narrativa, que é a visita que o prefeito faz à cidade, né? Ele leva mantimentos, ele leva remédios e livros, né? E aí é interessante o modo como os livros são manuseados, né? Como eles são conduzidos numa caçamba de um caminhão, são jogados, né? Não há critério, não há cuidado, não há nada, né? Mas quando os provimentos, digamos assim, né? Os mantimentos e os remédios são selecionados, a Domingas diz: olha, esses remédios vocês conhecem, são remédios que, de algum modo, são entorpecentes, né? Eles tiram a percepção da realidade e estão vencidos. Então, se vocês quiserem tomar, fiquem à vontade, mas saibam que eles interferem na percepção da realidade. Olha, outra metáfora na narrativa, né? Se trata da instituição por meio do poder local, né? Prefeito levou esse remédio, da tentativa de não apreensão da realidade. Então, fazendo uso daqueles remédios, eles perdem a percepção crítica da realidade. Em oposição à pílula que eles tomam, né? Essa pílula que eles tomam, ao que parece, aguça a possibilidade de apreensão da realidade, né? Seja por meio da alucinação, não sei, né? Quando a personagem toma a pílula antes do velório, ela vê a água saindo do caixão, né? Isso é importante. A água é um elemento fundamental no filme, né? A água está em disputa no filme.
até vou sair um pouco da questão, né? Chega a ser pornográfico no final da narrativa, né? Quando o prefeito, o Tony Júnior, esse nome é ótimo, né? Quando ele chega para buscar os turistas, ele acreditava que a cidade estaria dizimada, né? Abre-se a porta da van e em cada um dos bancos há uma garrafa de água mineral. Né? Ele nega a água para a cidade, mas ele oferece a melhor água para aqueles que, no entender dele, haviam dizimado a cidade, né? Para os estrangeiros. Então ele detém o poder, ele detém a água e, portanto, ele detém o poder, ou achava que detinha. Né? É nesse momento que essa imagem vai se desestabelecer. Mas é assim que eu leio o uso das pílulas na narrativa, né? A partir de uma oposição, né? Uma retirando a percepção da realidade e outra aguçando a percepção da realidade. Nessa pílula, né? Podem atuar ali como componentes a educação e o conhecimento do passado histórico. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que são metáforas sobrepostas. Com certeza. Antes da gente passar para a próxima pergunta, vamos atender um pedido aqui que está aparecendo desde o começo da live. O Jean, acho que mandou no começo. Agora a Angélica mandou de novo. Mostra de Adorim aí, professora. Já que estamos falando de sertão, né? Eu vou mostrar de Adorim. Pera lá. Momento mais aguardado. Ela estava miando na porta, vocês é que não ouviram. É o gatinho. Eis de Adorim, a minha jagunça. Olha só. Isso é um spoiler para quem conseguir sacar a referência. Né? Devia falar o de Adorim. Mas vamos lá. Teve aqui uma pergunta aqui, ó, do Nicolas. Eu vou dar uma parafraseada aqui, que ela é bem extensa. Ele comenta da questão do disco voador, e ele conta que a invasão alienígena surge na literatura na Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, como uma forma do colonialismo, em inglês, no caso, mas ainda assim, colonialismo. E ele pergunta como que essa relação aparece no filme também, através da figura do drone, que é um disco voador, né? Uhum. Tá, obrigada, Nicolas, pela pergunta. Eu acho que sim, que tem uma referência importante, né, a uma colonização estrangeira, no caso americana. Tanto é assim que há uma discussão importantíssima levantada por essa ideia, né, da colonização americana, que aparece no momento da morte dos dois motociclistas. Né? É importante que se lembre, eles eram brasileiros, eles eram do Rio de Janeiro, se eu não estiver enganada, né? Eles matam dois habitantes de Bacurau, eles não tinham autorização para isso, né? Eles não faziam parte do jogo. E aí eles vão passar por uma espécie de sabatina ali dos turistas, né, do líder deles, e num dado momento eles falam: nós somos brancos como vocês, ou algo assim. E os turistas começam a zombar deles. Uhum. Eles são brancos, eles são brancos, né? E aí eles vão dizendo: vocês não são brancos, vocês não são como nós. Esse momento do filme, né, provoca uma discussão importante, né, para nós pensarmos alguns temas bastante presentes no nosso cotidiano, né, que dizem respeito a racismo, né, que dizem respeito a questões que envolvem branquitude, né, e que envolvem a nossa percepção da nossa identidade como um povo mestiço, como um povo miscigenado, né?
Então, não são poucas as manifestações que nós temos visto recentemente, né, de reivindicação de uma supremacia branca no Brasil. Né? O copo de leite do presidente, né, é uma afronta e uma burrice ao mesmo tempo. Né? Não, chegando ao extremo da gente conseguir ter a nossa Ku Klux Klan tupiniquim lá na frente do STF. Exatamente, ao extremo de termos uma Ku Klux Klan. Então, é uma afronta e é uma declaração de idiotice, né? Porque como é que se afirma, né, no Brasil a supremacia de uma raça única, né? Então, o filme levanta essa questão, né, por meio da figura dos dois vou dizer, funcionários, né, dos dois contratados brasileiros que se enxergam como iguais, né, e não são tratados dessa forma. Né? Então, sim, eu acho que é uma referência pertinente. Uhum. Passando aqui agora, a Alana comentou aqui, professora, pode comentar a relação entre os simbolismos das religiões de matriz africana em relação ao Nordeste mostrados no filme? Alana, preciso pensar um pouco melhor sobre isso. Uhum. Não consigo pensar em elementos agora. Você pensou em algum, Uhum. Tem Samuel, uma elemento? referência, que é uma piscadinha, um easter egg, que eu não sei se encaixa nessa questão, mas é que a atriz que interpreta a Dona Carmelita, que tem o funeral no início do filme, é a Lia de Itamaracá, que é uma cirandeira super consagrada no Nordeste e que foi chamada para fazer uma ponta no filme, né? Ela aparece no começo e no final, numa cena rapidinha ali. É que quando a gente comentou da trilha sonora, eu pensei até em mencionar isso aí, mas acabei não mencionando para não ficar muito extenso. Mas também uma ciranda que foi cantada pelo Gilberto Gil, inclusive, uma música dos anos 60 chamada Lia, que é essa ciranda quem me deu foi a Lia de Itamaracá. Então, não sei, acho que talvez isso tenha alguma relação através do sincretismo da música, né, no regionalismo do Nordeste. Com certeza sim. Eu não consigo pensar agora, né, em elementos religiosos de matriz africana, sobretudo pensando num enterro bastante cristão, né, para Carmelita. Talvez ela funcione até como elemento, né, ela que volta, né, num dado momento, ela funciona até como uma figura que remete, talvez, né, à imagem de preto velho, né, ou dos pretos velhos. Mas eu não consigo pensar em nenhum elemento ritualístico nesse momento. Boa pergunta, Alana, vou ter que pensar melhor sobre isso. Obrigada. Inbox, essa resposta. Desculpa por não poder te ajudar neste momento. Uhum. Então, passar para a próxima aqui rapidinho. O Gabriel e a Pamela perguntaram também a respeito da relação da igreja. Vamos puxando aí agora, né, falando de religião, que ele fala que a igreja vira um depósito, mas não se deixa de estar aberta. No momento crítico, um cidadão questiona a reabertura da igreja. Que analogia a professora faz do papel da fé em Bacurau? Tá. Eu acho que a fé se opõe um pouco à razão em Bacurau, né? Embora nós tenhamos a retomada de um elemento importante que é do Lunga, né? O Lunga não deixa de ser uma espécie de figura messiânica ou, né, ou redentora nesse sentido, embora ele não assuma isso. Mas pensando na oposição entre a igreja e a escola, né, ou menos do que uma oposição, né, mas numa relação entre a igreja e a escola e o museu, né, eu acho que nós teríamos um predomínio da razão em relação à fé. Né? Eu acho que Deus, se vier, tem que vir armado. Né? O que coloca uma hierarquia aí.
Com certeza. Tem aqui também uma pergunta da Helena, que também talvez junte também essas duas últimas perguntas, que é a relação existente entre a morte da Carmelita no início do filme e o aparecimento dela para o estrangeiro no final. É uma cena também bem emblemática aí, que acho que... Tá. A gente entra nesse domínio que é o domínio do místico na narrativa, né? Uhum. A Carmelita é uma espécie de matriarca fundamental da cidade, né? Ela é uma referência na cidade, o enterro dela coloca isso. O reaparecimento dela, né, esse domínio místico, ele está certamente diretamente relacionado ao místico do sertão, né? O sertão guarda um misticismo bastante miscigenado, né? E talvez, né, como eu falei agora há pouco, aponte para a figura dos pretos velhos. Né? Ela aparece ali como uma espécie de mentora e de guardiã da cidade. Uhum. Eu acho que o elemento místico aparece a partir aí da figura dela, que ao mesmo tempo é um elemento místico, né, mas é um elemento que aponta para a tradição da cidade. Né? É a cidade que, por meio da figura da Carmelita, que reaparece no seu passado. Né? Ela tem o domínio do presente e do passado. Uhum. Certo. Não deixa de ser também em relação à pergunta da Lana, né? Da herança da matriz africana, né? Sim, sim. A matriarca carmelita, com certeza, tem um E é papel. importante que seja uma matriarca negra. Uhum. Eu acho que isso é bastante importante. Uhum. Vamos fazer assim, então. Como a gente está indo para quase 1h30 já de transmissão, vamos encerrar com duas últimas perguntas, que é o que apareceram. Surgiu uma terceira aqui. Então depois a gente vê essa terceira que está meio extensa aqui. Mas o Luiz comentou aqui. Juliana, nos ajude a pensar sobre Lunga. E, bom, não tem muita relação, mas já vou emendar aqui. O Jean comentou: Ju, gostaria de ouvi-la sobre o papel da comunidade em Bacurau no seu movimento ao longo do filme, de progressiva convergência, de união ou coalizão, superando e neutralizando diferenças para emboscar e eliminar os seus algozes. Com certeza deve ter tem referência, tem relação. Né? Uhum. Luiz, obrigada pela pergunta, Jean também. Com certeza, o Lunga é a figura central, né, da recuperação do cangaço, né, ou da figura do justiceiro, que atua como resistência ao poder local. Vocês pediram para eu pegar a Diodorinha, agora eu estou vendo pelos na tela, ele está me incomodando. Que atua como resistência ao poder local. Né? Então é importante a gente pensar que Bacurau está passando por uma questão política, né, importante ali, né, que envolve a privação de água. O prefeito de Serra Verde apoiou a construção da barragem que tirou a água de Bacurau. Né? Então eles precisam do caminhão-pipa para se abastecerem de água. O Lunga estava escondido, né? Olha aí a figura do Bacurau de novo importante, né? E retorna para ajudar a cidade na sua organização. Então a figura do Lunga está toda ela colada a essa imagem do justiceiro e da organização da comunidade, né, em torno da resistência, e a gente vai para a questão do Jean, né? E ao que me parece, né, o domínio do coletivo ele atua em diferentes níveis, né? Ele atua no nível da manutenção da memória, né, da cidade, ele atua no nível da partilha coletiva do conhecimento, ou da partilha coletiva. Eu não quero usar conhecimento de novo.
da consciência local, né, do modo como o Bacurau está em relação à Serra Verde, o prefeito, né? Então, aquela cena da praça com os mantimentos colocados todos juntos, né? Ela é bastante emblemática nesse sentido. Peguem, mas com consciência, né? Então, esse domínio coletivo é importante. E aí, uma suposta anulação das diferenças, né? E uma junção em torno de um princípio comum, que é a defesa da cidade, né? E que é a defesa da coletividade como um todo, né? Guiada pela figura do Lula. Uhum. Certo. Ó, cravadinho, 1h30 aqui. Bom, acho que com isso a gente já pode encerrar, que infelizmente a gente bateu aí o nosso teto de 1h30, a gente tinha combinado de não se estender muito. Surgiram aqui mais algumas perguntas, mas eu tenho certeza que se a gente for respondendo, a gente vai aí mais 1h30 fácil, porque é realmente um assunto que dá muito pano para manga. Então, eu, infelizmente, vou ter que jogar aí essa bucha para você, professora. Quem tem dúvida que não foi sanada, mande um inbox para a Juliana Santini. Por favor, Samuel, faça o seguinte, anote as questões e o autor das questões, os autores das questões, para que eu possa responder em box depois. Uhum, tá certo. Então, vou tirar uma foto. Na medida do que eu tiver condição de responder, claro. Uhum. Então, opa. Vou tirar uma fotinha aqui rápida. Olha só, gente, vocês vão ter suas perguntas respondidas pós-live, hein? Que perfeito. Tá certo, então. Professora, foi um grande prazer tê-la conosco aqui essa noite. Eu tenho certeza que todo mundo aí ficou muito emocionado e muito interessado em tudo que foi discutido aqui hoje. 1h30 aqui de transmissão e a gente tem ainda 100 pessoas assistindo isso aí. Legal. É uma coisa incrível, né? Para uma primeira live nossa aqui do Cassel também. Então, a gente só tem a agradecer a sua presença, a sua colaboração. Realmente foi muito profícuo as suas respostas. Eu tenho certeza que todo mundo adorou também. Gostaria de agradecer também muito aos nossos telespectadores que ficaram aqui até o final com a gente, estão mandando perguntas, fomentando esse debate. Todo mundo agradecendo aqui, realmente. Foi muito bom essa nossa conversa. Gostaria de pedir também que fazer aquele momento merchan, né? Quem ainda não segue o Cassel nas redes sociais, por favor, siga a gente. A gente tem uma página aqui no Facebook também e temos um perfil no Instagram, então siga a gente para acompanhar aí também futuras lives e, enfim, mais informações. E é isso, a gente do Cassel agradece muito a sua presença e é isso. Samuel, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, pelo cuidado de vocês. Agradeço o Fernando também, que foi quem fez o primeiro contato, né? Eu agradeço pela oportunidade de conversar, né, sobre cinema, sobre literatura. Agradeço também pela iniciativa de vocês, né, de proporem essa conversa. É um momento em que a universidade precisa conversar, precisa refletir, precisa voltar, né, a entrar em contato, né, entre alunos, dos professores com os alunos. Estou sentindo falta dos meus alunos, né? Falta de todo mundo. E é um momento em que a tecnologia funcionou a nosso favor, né? Então, acho que a gente tem que pensar nessas possibilidades. Então, muito obrigada ao Cassel. Agradeço as pessoas que ficaram até agora, que vieram conversar, que fizeram perguntas. Sentir-se um pouquinho dentro de uma Bacurau com 100 pessoas às 8h30 da noite no sábado, falando sobre literatura e cinema, né? Então, muito obrigada por isso. Bom, é isso, gente. Boa noite para vocês. Quem não jantou ainda, corre lá. E é isso. Fiquem ligados aí e até mais. Até mais.